Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da Glória, aquele que nos enviou, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, o qual consideramos ele nesse momento, nessa meditação, este compartilhar com você da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Muito bem. O texto que eu quero compartilhar com você está ali em Marcos, capítulo 11, versículo 12 e depois 20. E o tema é sobre fé. Palavrinha tão pequenininha, mas de vital importância para nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo 12 está escrito assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Glória a Deus. E a primeira coisa que a gente quer refletir, amados, é sobre essa questão da última frase: e seus discípulos ouviram isto. Isso mostra a importância da palavra de Deus que eles davam ali, aquilo que Jesus falava. E hoje nós temos a palavra de Deus, a Santa Bíblia. Quer dizer, essa palavra é chegada até nós através desse livro santo, a Santa Bíblia. Então devemos atentar e crer de verdade que a Bíblia é a palavra de Deus, a única verdade. E crer de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, para que possamos ser pessoas vitoriosas, precisamos assim agir. Está ali em Deuteronômio capítulo 28, se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e praticar essa palavra, serás bendito onde você estiver. É isso, é o resumo. Ali a bênção de Deus estará sobre a tua vida. Versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Aleluia. Nós vimos aqui, amado, que quando a figueira foi amaldiçoada, isso aqui também é um ensino de Jesus aos seus discípulos e para nós também. Vimos também a importância de crer na palavra e atentar à palavra de verdade, porque é verdade. Mas também vimos essa atenção dos discípulos, quando ao passar de volta pela manhã, eles então notam que a figueira secou. Eles logo dizem, e Pedro então reflete isso dizendo, lembrando-se, ele falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Quer dizer, eles deram por conta do poder da palavra, do poder da fé, do poder de Deus. Outras coisas acontecem ao mesmo tempo. Glória a Deus. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Então fé não é qualquer coisa. Eu invento que eu tenho fé, eu me engano a mim mesmo que eu tenho fé. E onde é que estão as bases dessa fé? Nós vimos esse texto que é tão importante, que é tão pregado, que está ali em Hebreus 11:6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aquele que se aproxima de Deus, esse necessita crer que Deus existe. Primeira coisa, que Deus existe. Imagina você chegar diante de um Deus todo-poderoso, você fosse uma ilusão, uma fantasia, um faz de conta? É claro que não. Se olharmos para toda a criação de Deus, já somos indesculpáveis.
porque tudo é perfeito e maravilhoso. Então precisamos crer. Agora nós temos a palavra de Deus, que é a verdade, que revela a Deus, sua existência, o seu amor, seus planos eternos, o seu poder e a sua palavra maravilhosa e a presença gloriosa do Espírito Santo que age e opera em nós. Aleluias! Então, crer em Deus é isso aí, queridos. Não é qualquer coisa, não é ilusão, não faz de conta, não. Porque você pode entender uma coisa, o mundo espiritual é real. E a palavra de Deus revela o poder, revela a Deus. Então precisamos crer de verdade e alcançar isto, buscando a cada dia esse conhecimento. Me lembro aquele homem que trouxe seu filho até Jesus. Ele libera uma palavra dizendo: Senhor, se tu podes. E Cristo disse: se tu podes, tudo é possível para aquele que crer. Em Deus, é claro, na sua palavra. Em tudo aquilo que nós recebemos como revelação aos nossos corações. Creia. E essa é a frase que Jesus diz a eles. Uma única frase: tendes fé em Deus. E fé em Deus, aqui está a revelação. Não há outra revelação, em nome de Jesus. Aleluias. 23. Porque em verdade vos afirmo, olha só, que se alguém disser a este monte, ergue-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aqui está a grande questão, e não duvidar. Agora, veja bem, o que isso nos mostra? Que nós precisamos exercer a fé. Nós precisamos dar crescimento à nossa fé. De que maneira? Vivendo uma vida cristã de fato. Oração, jejum, palavra de Deus, igreja, fidelidade, responsabilidade, temor a Deus. Uma vida de fato. E nesse movimento espiritual é que dá o crescimento de tudo. Amém? E principalmente da fé. Você vai crendo, experiências, palavra. Não é? Paulo ele declara que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nos envolvemos. Não é? Eu sempre comparo isso com uma clara num copo. Se você colocar a clara ali e não bater, a clara não cresce. Vai ficar ali, aguinha no fundo. Mas se você bater, ela cresce. Então a fé é isso. Nós recebemos uma medida de fé. E cabe a nós bater. Ou dar ênfase a ela. Vivendo uma vida verdadeira e de fato ela vai crescendo. Glória a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus. Veja, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Como tem pessoas que dizem: mas eu tenho fé. Primeira coisa, você crê em Deus? Você crê que Deus pode fazer? Eu creio. Mas está cheio de dúvida. Aleluia. Quer dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, veja bem, temos que ser humilde e entender que precisamos buscar cada dia o Senhor e viver essa vida de verdade. O que aquele homem disse após Cristo, não é, dizer que tudo é possível àquele que crê. Ele caiu em si e se humilhou e disse: Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. Você vai ver que Cristo então o ajudou. E logo aquele rapaz foi liberto daquele espírito de morte. Aleluias! Crer sem duvidar. Nós precisamos chegar a esse ponto. Crer sem duvidar. E buscar a Deus intensamente. Para viver essa realidade espiritual. E alcançar patamares maiores. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. E será assim convosco. Quer dizer, crer em Deus, crer na palavra de Deus e ter plena certeza
né, que ela é a verdade. E se eu buscar com fé, sem duvidar, de todo o meu coração, eu vou usufruir dessa bênção na minha vida. Como a fé é importante. Crente que recebesse. Quer dizer, se você orou intensamente, se você creu de verdade e buscou a Deus com sinceridade, você pode já estar glorificando a Deus. Essa é a palavra de Cristo. Deus é fiel. Ele vai cumprir a sua palavra. Então, não é? Crente que já recebesse. Pronto, saia dali já, olha, é minha bênção. Deus é fiel. Ele zela em fazer cumprir a sua palavra na minha vida. Então começa já a glorificar a Deus. Mesmo sem receber ainda. Mesmo sem tornar realidade ainda. Já começa a dar graças a Deus. Isso vai agradar o coração de Deus. Agrada-te do Senhor. Ele satisfará os desejos do teu coração. Aleluias. Agora veja o versículo 25. Diz assim: e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Aleluia. Para que o vosso Pai Celestial vos perdoe também as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Glória a Deus. Amém, amados? Então nós vimos que há algumas coisas que impedem o fluir do poder de Deus em nossas vidas. A nossa falta de fé e também o nosso impedir o perdão. Na verdade, o perdão é de Deus, que nos dado, não é? Essa dádiva de também perdoar, de ser imitador de Deus. Então, a primeira coisa que precisamos entender é que Deus é nosso Pai. E se somos filhos, nós temos que agir também como o Pai. O filho age como o Pai. Aleluia, é o imitador de Deus. Então, assim como fomos perdoados de uma dívida impossível, assim também devemos proceder com aquelas pessoas que nos ofendem. E orar, como diz a oração, né? O ensino da oração de Jesus. Orai pelos vossos inimigos. Não os amaldiçoeis, mas orai pelos vossos inimigos. Sabendo, querido, que o castigo eterno é terrível. E jamais podemos desejar como cristão esse castigo, a condenação de Deus. Por isso, nós precisamos ser misericordiosos e ter a compreensão da palavra de Deus. Que não estamos aqui para julgar ou condenar, seja igreja, seja pessoas, seja o que for, mas para lutar e dar o melhor de nós para que haja salvação e que o reino de Deus se manifeste e muitos sejam alcançados através da nossa vida, da nossa pregação, do nosso testemunho, em nome de Jesus. Aqui está então, querido, uma palavra para você nesse dia, para você pensar e meditar e entender e chegar à conclusão o quanto precisamos ainda crescer em posição espiritual, em definição espiritual e também na fé. Agora, esta palavra não vem para me diminuir e depreciar, ela vem para eu cair em si e buscar mais de Deus. Porque o que Deus mais quer é que nós alcançamos essas bases, nós alcançamos essas dádivas, que você possa crescer e eu também, nesse nível espiritual, e sermos muito abençoados e ser também um vaso de bênção para aquelas pessoas que estão em nossa volta. Aleluia! Seja um instrumento de paz, de amor, de graça, de misericórdia, de vida. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, fique na paz, fique na bênção e medite bastante nesta palavra. Jesus, Ele te ama.